foi discutido que foi apresentado na plenária, que a gente vai discutir agora, foi estudo para câncer de pulmão, não pequenas células, que os mais comuns, esse é o mais comum, os mais comuns, tipo histológico mais comuns são o adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide. Esse é um estudo de fase 3, onde eles apresentaram o uso do osimertinib após quimio-radioterapia definitiva em pacientes com estágio clínico 3, mas irressecável, né? E, em especial, nessa situação, quando tem o EGFR mutado. Veja como mudou o tratamento. A gente, é câncer de pulmão? É câncer de pulmão. É pequena célula? Não, pequena célula. Não, pequena célula. Qual o tipo histológico? Muito bem, antigamente bastava. Hoje não, hoje você tem que fazer os testes, né? Você pede o EGFR, você pede o ROS, o ALK e assim por diante. E aí sim, você vai ver se tem mutação ou não, e aí você vai apresentar o tratamento. Então, mediante isso, Exatamente. Então, hoje, cada vez o que a gente chama de medicina personalizada, né? O tratamento personalizado. Exato, cada paciente vai ter o seu tipozinho específico de tumor. É claro que a gente precisa, às vezes, de tempo, porque é biópsia, depois da biópsia vem imunistoquímica, da imunistoquímica vem a análise de, às vezes, genético, etc. Isso, às vezes, vai um pouquinho de tempo. Mas isso é extremamente importante, porque isso faz uma diferença enorme. É o que você estava falando, já 20 anos atrás, a gente tinha uma média de pacientes que viviam em torno de 6 meses. Né? Quando saiu o estudo para platina, comparou platina lá nos anos 2000, era carbotaxol, platina com gestabina, platina com docetaxel, foram várias pesquisas na hora e mostraram que eram todos semelhantes, desde que se usasse platina, né? E a mediana de sobrevida naquela época era em torno de 6 meses. É isso aí. Né? E a gente, é o que você falou, ganhava às vezes alguns mesinhos. E hoje a gente está falando em pacientes aí de 55 meses de sobrevida, né? E esse foi um caso que teve uma boa... Esse caso não é o caso de metástase, né? É o que você falou, é pacientes não metastáticos. Estágio 3. Porque hoje... Nós temos aqui um EGFR mutado, mas ela estágio clínico 4. Isso, exato. Desculpe. E nós temos, então, quer dizer, nós temos em uso esse tipo de coisa aqui na nossa clínica, nós já temos usando, mas num estágio clínico 4, que são os tumores metastáticos. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da resposta e desse estudo, se você tiver número aí, senão eu tenho aqui. Não, tranquilo. Então, lembrando, né, que esses pacientes de estágio 3 normalmente iriam, os que têm capacidade vai às vezes para cirurgia, então para esse estudo eles não eram ressecáveis, não era possível fazer cirurgia, ou por um tumor muito grande, ou por uma estrutura invadida que não era possível fazer, estruturas adjacentes ou por idade, etc. Né? Então, é importante que não fosse ressecável e a doença não fosse avançada, a ponto de ter metástase. Era no local. Então, para esse tipo de paciente, hoje o padrão é fazer quimio e radioterapia, certo? Então, eles avaliaram os pacientes que fizeram quimio e radioterapia e fizeram a avaliação dessa mutação. Tem que ter essa mutação também, o EGFR. E para esse tipo específico de tumor, eles fizeram um tratamento adjuvante, né? Que é o pós-tratamento de quimio e radioterapia, que é com o osimertinib, que é um comprimido, né? Comprimido, muito isso bem, verdade. Uma coisa importante de falar, né? Antigamente, então, era quimioterapia, né? Veio, vomitava, não sei o quê, aquela história toda, né? Todos os efeitos colaterais que a gente sabe da quimioterapia, e hoje a gente está tratando com comprimido em casa, né? Com bem menos efeito colateral. E esse estudo também foi muito importante, esse talvez um dos mais importantes, né? E por que também é importante? 1/3 dos pacientes que têm câncer de pulmão estágio 3 provavelmente tem EGFR mutado, né? Os pacientes com adenocarcinoma, principalmente. E eles foram, então, foi feita essa pesquisa entre quem fez e quem não fez, que foi com placebo, a comparação, né? O placebo é um medicamento, né? É um comprimido que... Exatamente, sem nada. Geralmente eles usam amido lá só para a pessoa imaginar que está tomando alguma coisa e não se saber. Aí você não tem um viés no estudo. Exatamente. Né? Então você precisa saber se aquele remédio funciona ou não. Se o padrão é não fazer nada, né? Então você dá o comprimido como se fosse para comparar se aquele é positivo. Tá, isso foi importante porque a sobrevida livre de progressão foi de 39 meses para quem fez o osimertinib, a mediana. Versus 5,6, ou seja, 39 para 5,6. Metade, o que é mediana? Metade dos pacientes que fizeram o tratamento
Em 5 meses, quem não tomou nada progrediu, o tumor voltou, versus 39 meses para quem usava o osimertinib. É isso aí. Né? Aí, o 74 versus 22, daí fica para sobrevida livre de progressão, né? Sobrevida livre de progressão. Esse foi talvez o hazard ratio menor aí, que foi 0,16, ou seja, uma redução do risco de 84% de chance do tumor voltar para quem tomou o remédio. Então é muito importante. É um dado muito importante, substancial. É isso aí mesmo. Os dados sobre a vida global ainda estão iniciando, acho que teve só 20% de progressão nesse período. Então, mas mesmo assim já tem uma diferença, já tem uma diferença de 84 para 74 meses. Tem uma data limite de 5 de janeiro de 2024. Isso. Todos eles são estudos muito recentes. Tem alguns estudos em andamento. Isso aqui é fase 3, né? É um fase 3, fase 3. Exatamente. Uma coisa do estudo é porque hoje também o que a gente faz para paciente que faz quimio e radioterapia, hoje já tem o durvalumab também que a gente falou anteriormente. No câncer de pulmão não pequenas células, a gente usa ele como forma adjuvante. A princípio ele não foi usado aqui, não houve essa comparação, né? Que talvez seja um braço futuro para se fazer, né? Não sei, mas é muito difícil ganhar dos dados do osimertinib aqui adjuvante. Provavelmente ele vai ficar... Provavelmente fica mesmo, verdade.